Oi, gente, tudo bom? A Pro tá aqui de novo para a gente retomar nossas videoaulas, certo? E com o que a Pro vai começar hoje? Eu vou começar com um assunto de português, tá bem? Que se chama encontro vocálico. Na verdade, é um assunto que já é do conhecimento de vocês, porque ele é o encontro das vogais. Todo mundo sabe quais são as vogais: A, E, I, O, U. Então, o que é que a gente sabe? Que quando duas vogais se encontram, formam um encontro vocálico. Então, encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais numa mesma palavra. Só que esse encontro vocálico que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai classificar esses encontros vocálicos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando a gente separa a sílaba de uma palavrinha, que duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba, aí nós temos um ditongo. Ditongo é o encontro vocálico de duas vogais numa mesma sílaba. Então a Pro escreveu aqui peixe. E quando eu separei a sílaba de peixe, o E e o I ficaram juntos na mesma sílaba. Então aí nós temos um ditongo. Quando nós temos uma palavrinha aonde três vogais ficam juntas na mesma sílaba, então nós temos aí um tritongo. Tritongo é o encontro de três vogais juntinhas numa mesma sílaba. A palavrinha enxaguei. Quando nós separamos a sílaba dessa palavra, o E e I ficam juntas. Então, temos três vogais juntas numa mesma sílaba. Então, nós temos aí um tritongo. Existem também as palavrinhas que têm o encontro vocálico, mas na hora da separação de sílaba, as vogais se separam. Então, quando nós temos o encontro vocálico e as vogais, na hora da separação de sílabas, elas se separam, nós temos então um hiato. Hiato é o encontro de vogais numa palavra, mas quando a gente separa a sílaba dessas palavras, elas não ficam juntas, elas se separam. É o caso de saúde. Saúde, quando nós separamos as sílabas dessa palavra, elas não ficam juntas. O A se separou do U. Tá vendo? Então, ó, as vogais se separaram. Aí nós temos um hiato. É quando as vogais não ficam juntas na separação de sílabas. Certo? Então, hoje, né, estudamos sobre o encontro vocálico. E a Pro vai passar a tarefinha no livro, que também tem um textozinho explicando. Então, vocês podem ler também para tirar qualquer dúvida ainda que tenha, tá bem? E como também a gente vai trabalhar o textozinho e a interpretação de texto, a Pro vai passar agora as páginas que vocês vão fazer as atividades, certo? Então, nós temos aqui o texto, que é Bambalalão, Senhor Capitão, que está na página 56, e vocês vão fazer a atividadezinha referente a esse texto, da página 57 até a página 59. Já na página 60, vem o assunto que a Pro trabalhou hoje com vocês, de encontro vocálico, e tem tarefinha para vocês fazerem na página 62 e 63. Certo? Então, a página do livro vai desde o textozinho na página 56 até a página 63, que tem a atividade de interpretação de texto e tem também a tarefinha da aula que a gente estudou hoje, que é do encontro vocálico. Tá bem? Vamos lá. Vamos continuar nossa aula. Agora a gente vai falar sobre a família. Então, nossa aula de história hoje é sobre a família. A família é o primeiro grupo social do qual nós fazemos parte. E a família ela tem grande importância na vida da gente. Por quê?
Porque é ali que a gente aprende a como conviver com as outras pessoas. Então é na família que nós aprendemos, né, tudo o que é necessário para a gente começar a conviver e a se socializar. A família tradicional, ela é composta de pai, mãe e filho. Mas nem toda família é dessa forma. Existem famílias que são compostas apenas por pai e filhos, apenas por mãe e filhos, por duas mães e os filhos, dois pais e os filhos. Às vezes tem avós que criam seus netos. Então a família, tem várias composições. O que não pode deixar de existir na família é o amor, a união, certo? E o diálogo, porque é através do diálogo que acontece a solução dos problemas, certo? Na nossa família, nós temos o nosso pai, temos a nossa mãe, e eles também têm os pais deles, têm os irmãos deles. Então, os pais do nosso pai e os pais de nossa mãe, eles são nossos avós. Os irmãos e irmãs de nosso pai e de nossa mãe, eles são os nossos tios. E os filhos deles são os nossos primos, certo? Então, eles são os nossos parentes. Nós temos nossos primos, nossos tios, nossos avós, que são, né, os nossos parentes. A família também tem as pessoas idosas. E as pessoas idosas, elas devem ser respeitadas e bem tratadas. Por quê? Porque elas já contribuíram muito para a nossa formação e para a formação de nossos pais. Então elas são de grande importância, porque tem muito conhecimento e tem muito a nos ensinar. Então nós precisamos respeitar os idosos que existem na nossa família. Tratá-los com amor, com carinho e dar muita atenção a eles. Tá bem? Então, nós estamos falando sobre a família, que já é um assunto que a Pro já conversou com vocês. E agora tem aqui também um textozinho no livro de história. E vocês vão fazer a leitura desses textos e depois vão responder as atividades da página 46, 47 e 48, certo? Do livrinho de história. E aí nós vamos agora falar sobre o nosso assunto dessa semana da outra disciplina, que é ciências. Hoje em ciências, nós vamos falar sobre o reino vegetal. O reino vegetal, ele é composto pelas plantas. Vocês estão vendo aqui essa imagem, a imagem de uma árvore. Então, a árvore, ela é a planta, certo? E é o que compõe o reino vegetal. Então, planta ou vegetal significa a mesma coisa, certo? Se nós estamos falando de vegetal, estamos falando de plantas. Se estamos falando de plantas, estamos falando de vegetal. O vegetal ou a planta, ela é composta de algumas partes, como raiz, caule, folha, flor, fruto, certo? Nem todas são iguais. Existem plantas, existem vegetais de tamanhos variados, de cores variadas e de composições variadas. Que composições são essas, minha Pro? Toda planta tem raiz? Tem. Mas nem toda planta vai dar flores, nem toda planta vai dar frutos, certo? Algumas dão, outras não. Então, elas são compostas, certo? De partes que todas têm algumas partes, como a raiz, o caule, a folha. Mas nem todas vão dar flores e nem todas darão frutos. Porém, todas são vegetais, todas são plantas. E essa plantinha, ela precisa de alguns cuidados. A plantinha não é só estar lá na terra e pronto. Não, ela precisa de cuidados. Para essa plantinha crescer, ela precisa de uma terra fértil, ela precisa de água, ela precisa ser regada, ela precisa da luz e do calor do sol para que ela possa se desenvolver. Ela vai crescer. A plantinha, ela também é um ser vivo,
Por que ela é um ser vivo? Porque ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e depois ela morre depois de um tempo, certo? Então, por isso, por essas características, a planta, o vegetal, é um ser vivo. E a plantinha, ela tem uma coisa interessante. Ela mesma produz o próprio alimento que vai dar energia a ela, através da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que a plantinha faz, certo? Que ela retira, né, do sol o que ela vai precisando através da energia, do calor do sol. Ela vai transformando em energia para ela. Então, é o alimento dela, certo? Que ela faz através da fotossíntese. Então, ela não precisa, né, buscar alimento em outro lugar. Ela retira da terra tudo que ela precisa e ela faz a fotossíntese, que é o processo onde ela vai fazer o próprio alimento que será necessário para que ela se desenvolva, tá certo? Então, nós estamos falando sobre os vegetais, que também são conhecidos como plantas, que compõem o reino vegetal. Todos eles, cada um é de um tipo, de uma cor, de um tamanho diferente, mas todos precisam de cuidados para desenvolver, como terra fértil, a água, a luz e calor do sol e o ar, né? Porque a plantinha também respira. Existem plantinhas que elas crescem na terra, são as plantinhas terrestres. Já existem outras plantinhas que se desenvolvem na água, são as plantinhas aquáticas. E existem também as plantinhas que se desenvolvem presas em outras plantas. Essas são as plantas aéreas. Elas não estão presas no solo, nem estão na água, mas elas estão fixadas em galhos de outras plantas. Então, são as plantas aéreas, certo? Plantinha terrestre é aquela que se desenvolve na terra. Plantinha aquática, aquela que se desenvolve na água. E plantinha aérea, aquela que se desenvolve através, né, fixadas em outras plantinhas. Então, esse é o nosso assunto de ciências, que é o reino vegetal. E vocês vão fazer a tarefinha do livro de ciências da página 65 e 66. Mas tem também a leiturinha falando sobre as plantinhas para reforçar tudo que a Pró fala, tá bom? Então, vocês fazem a leiturinha e depois vocês fazem a tarefinha da página 65 e 66 do nosso assunto de ciências, que será reino vegetal. Tá ok? Pronto. Então, agora, ó, vamos para outra aula, que é a aulinha de geografia. Bom, hoje na nossa aula de geografia, vamos falar sobre paisagem. Quando você sai de casa, que você olha ao seu redor, você já prestou atenção no que você vê, na paisagem que lhe cerca? Então vamos lá. Existem dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem modificada. Vamos entender o que é essa paisagem natural. Aqui a Pró tem uma imagem que retrata a paisagem natural. Aqui vocês podem ver montanhas, né? Cachoeira, vegetação, um rio. Tudo isso faz parte da paisagem natural. São os elementos que nós vemos e encontramos na natureza, tá certo? E aí, o que é uma paisagem modificada? A paisagem modificada é quando ela sofre alteração. Aqui vocês podem ver que existe um rio, sim, existe vegetação, sim. Mas em meio à vegetação e ao rio, nós vemos edifícios, viadutos, ponte, estrada. Tudo isso o homem constrói. Ele constrói essas edificações para que ele possa conviver nesse ambiente de forma adequada, né? Para que ele tenha nesse ambiente tudo que ele precisa para se desenvolver.
Então, nós temos dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que é aquela que não sofreu nenhuma interferência. E temos a paisagem modificada, que é aquela aonde o homem constrói edificações para que ele possa viver nesse local. Existe também a modificação que é feita pelos fenômenos da natureza, como furacão, terremoto, que pode modificar a paisagem de um lugar. Quando ocorrem esses fenômenos, a paisagem daquele local onde ocorreu o fenômeno é modificada também. Então, nós temos a paisagem natural e a paisagem modificada. Nós moramos na cidade. Então, a cidade, ela é a paisagem urbana, aonde vai predominar as edificações que são as casas e edifícios, as pontes e estradas, certo? Que é o que a gente tem aqui ao nosso redor. Mas quem mora no interior, o que vai predominar na paisagem do interior, que é a paisagem rural, vai ser as vegetações, as montanhas, os rios, os lagos, que é o que a gente mais encontra na paisagem rural. Então, nós vivemos na cidade e nós convivemos com a paisagem urbana, mas quem mora no interior convive com a paisagem rural. Esse assunto sobre paisagem natural e modificada, vocês vão encontrar no livro de geografia. Tem também um texto que vocês vão poder ler para entender melhor o assunto, certo? E aí vocês podem ler o texto da página 44 e 45 e depois responder a atividade da página 46. Mas a Pro também vai passar uma atividadezinha sobre esse assunto no caderno. Você vai pegar o seu caderno, vai fazer o cabeçalho, o título será Paisagens, e aí você vai pesquisar em livros ou revistas gravuras de paisagem natural e de paisagem modificada. Vai colar no seu caderno. E ao lado ou abaixo da figura que você colar, você vai descrever o que você está vendo nessa figura. Então, se você está vendo na paisagem natural, tudo que está ali, você vai descrever ao lado, certo? No seu caderno. E se você colar a paisagem modificada, vai fazer a mesma coisa. Descrever tudo que está ali naquela paisagem que você colou, certo? Então, essa é a nossa tarefinha de geografia, que será no livro e no caderno também. A Pro quer lembrar aqui uma coisa. A gente ficou com 2 páginas sem fazer sobre o assunto de subtração no livro de matemática. Então, a Pro vai terminar essa atividade, que é da página 66 e 67 do livro de matemática, para que depois a Pro possa explicar para vocês a subtração com reagrupamento, certo? Então, primeiro vamos terminar a tarefinha que ficou pendente no livro de matemática, páginas 66 e 67. E aí, na próxima aula, nós vamos ver sobre o novo assunto, que é subtração com reagrupamento, tá bom? Estou muito feliz, viu, por estar de novo fazendo a videoaula aqui para você. A Pro colocou aqui, ó, estou com saudades. Neste outro cartazinho a Pro colocou, ó, estude sempre. Então, a Pro se despede de vocês aqui e até a próxima semana com nossa videoaula, tá bom? Um beijão, fica com Deus.